um pouco com uma provocação até, faz parte do meu estilo, de pensar o que é a história e o que é o cinema, que são os cineastas e historiadores, né? Então, se nós começarmos pensando que essa história ela é uma narrativa que explica um fato a partir da organização de um evento, a partir de um tempo e espaço e de um ponto de vista, nós vemos aí que nós temos aquilo que é uma narrativa, que afinal de contas é o que nós também vamos encontrar lá no cinema. O cinema, ele também tem uma narrativa, o cinema não era algo para ser narrativo, é uma questão muito interessante. A narrativa encontra a linguagem cinematográfica e não o inverso, porque a proposta do cinema era simplesmente ser algo que captasse imagens. A grande questão que se observa é que cada vez que nós juntamos duas imagens, a primeira coisa que uma pessoa pergunta é: e agora? Ou seja, nós ligamos os espaços daquilo que na verdade não estão em lugar nenhum. Nós pensamos cinematograficamente, por nós pensarmos cinematograficamente, porque nós estamos sempre produzindo os processos de montagens, é que a narração acaba chegando ao cinema. E ela chega como? Desenvolvendo algo que é a linguagem visual. Então, aquilo que o Charles estava falando sobre as questões da fotografia, de como a fotografia se organiza e de como nós percebemos os elementos dentro de um plano fotográfico, nós vamos ter isso para o cinema. O cinema, ele trabalha com a questão dos planos e dos enquadramentos, e planos e enquadramentos são duas coisas diferentes, porque enquadramento é o que eu quero mostrar, e o plano é como eu vou mostrar. Então, o plano tem a ver com a minha questão de ângulo, tem a ver com a minha questão de proximidade, tem a ver com a questão da duração, mais tempo, menos tempo, olhar de cima para baixo, de baixo para cima, olhar... Ou seja, como eu quero olhar, essa é a minha questão de plano. E o enquadramento que eu vou colocar. Um outro dado que é interessante dentro da linguagem audiovisual é que tudo fala dentro do cinema. A direção de arte fala dentro do cinema. Não tem como imaginar a linguagem audiovisual sem pensar em toda a parte da direção de arte, que vai englobar figurino, que vai englobar toda a questão do mobiliário, de tudo que aparece, que vai englobar toda a questão da iluminação, da cor. Ou seja, uma imagem ela é muito polissêmica, com certeza. É difícil dizer, este é o sentido. O sentido também depende do teu olhar e daquilo que tu procuras dentro daquela imagem. Essa é uma questão. Nós vamos ter ainda toda a questão das sonoridades, né? E esse é o barato da imagem cinematográfica, em especial depois que o som é acoplado à técnica, porque antes do som ser acoplado à técnica, a imagem ela não era, isso é uma coisa que eu acho muito legal, que o Arlindo Machado fala, o cinema nunca foi mudo, mudo era a tecnologia, o cinema sempre falou, o cinema sempre teve som em volta, sempre tiveram pessoas falando, comentando, antecipando, rindo, chorando com as imagens, ou seja, brincando com as imagens. Até hoje no cinema, embora o cinema tenha som na imagem, as pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Elas vão ao cinema, elas continuam conversando, elas continuam rindo, elas continuam tendo esse outro elemento sonoro que também faz parte da nossa interpretação do filme. Por isso, para mim, é muito diferente ver um filme numa sala de cinema e ver um filme em casa. Porque justamente na sala de cinema a gente também tem a direção do olhar que a gente percebe pelas sonoridades do outro dentro da sala, né? E nem sempre é agradável, às vezes incomoda. Mas às vezes eu me pergunto por que as pessoas riram, por que elas não riram. Eu fico vendo o filme na sala e nesse diálogo constante com o que está acontecendo. E quando tu tá na tua casa sozinho é diferente. Se tu tá vendo um DVD, tu olhando no teu computador, que hoje quase todos os meus alunos só em filme em computador, eles têm, é uma outra dinâmica, uma outra relação com o cinema. Aliás, isso é algo muito legal do cinema, porque o cinema se torna o cinema tal qual nós o conhecemos
não a partir da produção, mas a partir de uma exibição pública. Então, é parte do cinema ser exibido publicamente. Ao contrário da televisão. A televisão é algo privado, é algo que a gente vê dentro de casa. Mesmo que lá no Bye Bye Brasil tenha uma cena que eu acho genial, da televisão pública. Já que as pessoas não podiam ter TV em casa, o prefeito instalou uma televisão na praça pública e as pessoas iam à noite ver a novela Dancing Days. Eu achava que é uma cena assim, genial dentro do filme. A TV é um espaço público, é um espaço privado. E então é diferente a nossa relação com a imagem audiovisual de televisão com a nossa relação com a imagem audiovisual de cinema. Mas em termos de linguagem, nós estamos lidando com as mesmas questões. Nós estamos lidando com os planos, nós estamos lidando com o enquadramento, nós estamos lidando com direção de arte, com todas as sonoridades e, por fim, nós estamos lidando com a questão da montagem. Eu acho que a questão da montagem é algo que é muito interessante no cinema, assim como o Charles estava falando da foto sozinha e a foto dentro de um álbum e a foto com seus contextos. O que faz a montagem no cinema coloca contextos para os planos sozinhos. Um plano sozinho, ele me diz algo sobre aquela imagem, mas uma imagem ao lado de outra imagem, uma imagem em sequência com outras imagens, o discurso é completamente outro. E, na verdade, quem constrói esse discurso somos nós, espectadores. O discurso não está totalmente num filme nenhum. Seja ele um documentário, seja ele uma ficção, o discurso nunca está completo lá. Isso eu acho uma coisa muito legal do cinema, que é a noção do campo e do fora de campo. O campo é aquilo que eu vejo. O fora de campo é aquilo que eu imagino como forma de completar as imagens que eu estou vendo. E quem completa o fora de campo? O espectador. Por isso, nunca a gente vê um filme, da mesma forma que o outro, e nem em relação a nós mesmos. Nós nunca vamos completar um fora de campo de um filme da mesma maneira. Então, quanto mais polissêmico for esse fora de campo, mais nós vamos ver e rever o filme e, a cada vez que a gente for revê-lo, acrescentar novos sentidos. Puxa, não percebi isso da primeira vez, mas era eu daquela primeira vez? Era eu como sou agora ou era um outro eu? Então, isso é uma das coisas que eu acho assim, super legais quando a gente pensa na imagem cinematográfica, são essas possibilidades constantes de relação entre o campo e o fora de campo. E a gente que preenche metade do filme com o nosso imaginário. Isso, para mim, rompe uma noção que é muito comum. O espectador de uma imagem audiovisual é um espectador que fica ali parado, simplesmente recebendo. Nunca nós somos parados, nós somos extremamente ativos. Nós temos que completar o que não está completo. Outra, a gente vai colocar sentidos que, na verdade, não estavam lá no produto. Exatamente, quem imagina somos nós que ficamos lá imaginando e é muito maluco que a gente pode sair de um filme conversando com uma pessoa que assistiu conosco e o que a gente faz? Tenta estabilizar sentidos. Eu entendi isso, o que tu entendeu? Eu entendi aquilo, mas eu não vi isso, eu vi aquele outro. É um procedimento constante dentro da imagem audiovisual. Se nós pensarmos dentro de um texto de história também, né? Dentro de um texto de história, esse também é um procedimento constante. A gente lê, mas algumas coisas a gente completa com outras leituras que nós já temos. E nós vamos ampliando o fora de campo que ficou daquele recorte com outros tipos de narrativa. E ao final nós temos leituras e temos ligações que são possíveis de fazer porque conhecemos outras coisas. A mesma coisa se dá no cinema. Por isso que eu digo, os dois trabalham com narrativa, só que um trabalha com um tipo de narrativa que se completa no texto escrito, né, no texto verbal. O outro não. O outro, além dessa questão, ele tem todos os elementos que transformam essa história para nós, essa narrativa, numa visualidade. Mas os dois contam histórias, o cinema conta história, assim como os livros de histórias nos contam histórias.